Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar algumas histórias para vocês, mais curtinhas. Antes de começar, gostaria de pedir, como sempre, para você deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Lembrando que ao ativar o sininho, você vai ser avisado todas as vezes que eu postar um vídeo. Todas as informações acerca de fonte estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? A Aranha Australiana, História 1. André e Juan desfrutavam de uma maravilhosa lua de mel nas paradisíacas praias da Austrália. Estavam em um complexo turístico exclusivo, com praias de areia branca, águas cristalinas e a poucos metros de uma floresta. Era um dos poucos luxos que haviam se permitido após o casamento, pois nesses tempos de crise tinham que se cuidar para não exagerar nos gastos. Os pais dela tinham insistido e assumido mais da metade do preço da viagem, o que motivou o casal a se aventurar e realizar o sonho de viajar para a Austrália e desfrutar aquelas que seriam as melhores férias de suas vidas. Os dias passavam rápido, como sempre acontece quando alguém se diverte, e não poderiam ter imaginado um lugar melhor. A pulseirinha que haviam contratado com o pacote do alojamento lhes dava direito a comer, beber e entrar em várias festas totalmente grátis. Era um sonho realizado, que dentro de pouco tempo acabaria, para eles despertarem e voltarem às suas monótonas rotinas de trabalho. Quando faltavam apenas 2 dias para a viagem de volta, conheceram um guia local que prometeu levá-los a uma cascata que poucos turistas chegaram a conhecer. A viagem não era muito comprida, mas teriam que entrar na floresta a pé, uma caminhada de uns 20 minutos cruzando a frondosa selva. Na manhã seguinte, saíram com o guia, que, com uma machete na mão, abria caminho pela mata. A vegetação exótica deixou os recém-casados maravilhados. Entretanto, nem tudo era lindo. Os mosquitos eram muito insistentes e até com o corpo banhado em repelente, sempre havia algum suficientemente voraz para atrever-se a picar. O guia lhes ofereceu uma pomada feita de plantas nativas, que foi muito mais efetiva que o repelente de farmácia. Nenhum inseto os incomodou depois que a usaram. Ao chegar na cascata, Andréia e Juan ficaram abismados com a beleza do lugar. Uma pequena lagoa com a mais limpa água que já haviam visto. Era adornada por uma queda d'água de uns 4 metros de altura. O canto dos pássaros, a selva em volta deles e o céu azul mais intenso que poderiam ter visto. Era o mais perto do paraíso que já haviam chegado. O guia lhes disse que voltaria em algumas horas. Lhes aconselhou que não se distanciassem do lugar, pois a selva poderia ser muito perigosa e era muito fácil se perder. Não queria incomodá-los com o seu último dia de lua de mel, e a verdade é que eles também preferiam ficar sozinhos. Largaram suas toalhas e bolsas e começaram a brincar na água. Nadavam e se beijavam, sabendo que provavelmente seria a última vez que estariam em um lugar como aquele. Meia hora depois, cansados da água, decidiram comer e descansar sobre as toalhas. Quase sem se dar conta, Andréia adormeceu, mas logo despertou do sono com uma forte fincada em seu pescoço. Assustada, deu um tapa na região e jogou para longe um animal escuro que rapidamente se escondeu na vegetação, sem que ela tivesse tempo de ver o que era. Juan examinou a esposa e viu uma pequena marca vermelha na zona da picada. Passou novamente a pomada que o guia havia lhes dado. Havia sido um descuido não terem se protegido dos insetos após o banho. Depois de um tempo, já haviam esquecido o assunto, pois a picada não incomodou por muito tempo e logo chegou o guia para levá-los de volta. Lhes mostrou alguns lugares bonitos que haviam por perto e lhes acompanhou ao hotel, onde, entristecidos, começaram a arrumar as malas. No dia seguinte,
com muita tristeza, embarcaram para casa. Uma viagem de avião comprida e cansativa. No aeroporto, as famílias de ambos lhe esperavam para um jantar na casa dos recém-casados, onde foi contado tudo sobre a viagem e mostradas fotos. Andréia sentia um leve formigamento no lugar da picada, mas foi uma semana depois que começou a complicar. O local inchou e virou um hematoma escuro. O formigamento se converteu em dor e quase não podia tocar aquela zona, pois começava a latejar. Juan levou sua mulher ao médico, que lhe disse que Andréia estava com uma forte infecção. Avisou a enfermeira para que trouxesse seu material cirúrgico e lhes explicou que seria preciso uma pequena incisão para deixar que o pus saísse e assim começar a tratar a zona. Também teria que tomar antibióticos por pelo menos 7 dias. Andréia era muito medrosa e a ideia de que iriam cortar seu pescoço com um bisturi lhe dava pavor. Contudo, foi uma frase do médico que a deixou paralisada. Se não ficar imóvel, corre o risco que eu corte sua jugular. Paralisada de medo, sentiu quando o médico começou a cortar a zona, mas um imprevisto aconteceu. O médico saltou para trás ao terminar o corte, aterrorizado. Andréia sentiu o sangue deslizar pelo seu pescoço, mas havia algo mais. Podia sentir que algo parecia subir até a boca. Como é possível que o sangue subisse e se estendesse por todo o seu pescoço até a sua nuca? Por que o médico não se aproximava? Segundos depois, a enfermeira entrou novamente na sala. Havia saído a pedido do médico para trazer mais gases. Ao olhar para Andréia, começou a gritar desesperada e saiu da sala correndo, deixando com que a porta batesse fortemente. Andréia levou a mão ao pescoço e pôde notar que o que ela pensava ser sangue subia em seus olhos. Ao olhar para sua mão, entrou em choque e logo depois caiu desmaiada. Dezenas e dezenas de pequenas aranhas, sujas de sangue e pus, se moviam desesperadas entre seus dedos e muitas mais escapavam pelo corte recém-aberto em seu pescoço. Fim da primeira história. Ai, que medo, que nojo. Inocência amaldiçoada. História 2. Corine era uma garota de 15 anos de idade que, além de ser uma ótima aluna, possuía uma grande afeição por crianças. Ela era conhecida em sua cidade por ser uma das melhores babás e de total confiança. Sempre era contratada por famílias ricas que, quando saíam para jantares, reuniões ou festas, entregavam sua casa e filhos nas mãos dela, que não deixava a desejar. Fazia um trabalho excelente e era adorada por pais e pelas crianças. Assim era com Eric, o bebê de 2 anos de uma das famílias ricas com quem ela trabalhava. Já fazia alguns meses que ela havia se tornado a babá dele, e seu principal trabalho era muito elogiado. Corine chegou como de costume, 10 minutos antes da hora combinada. Deixava tudo pronto para poder passar a noite com o pequeno enquanto seus pais não voltavam. Geralmente, Eric assistia televisão, brincava com seus cubos coloridos, tomava um pouco de leite e dormia. Tudo isso antes das 21 horas, o que deixava o resto da noite livre para Corine. Mas essa noite seria muito diferente. Eram 19 horas quando seus pais saíram e iriam voltar às 22. Corine fechou a porta e as cortinas da entrada. Ao dar a volta, ficou em silêncio. Eric, que deveria estar dentro de seu quintal de brincar, o bercinho, ele não estava. A noite seria longa se o pequeno estivesse com vontade de aprontar. Demorou alguns minutos até encontrá-lo. Algo estranho estava acontecendo. Disso ela estava segura. Eric estava mais inquieto do que o normal. Chorava por qualquer coisa e estava irritado. Eram quase 21 horas e Corine não conseguia acalmar o menino. Ela resolveu esquentar um pouco de leite,
pois leite morno costumava dar sono nele. Após mamar, o pequeno subiu para o quarto no colo da babá. Ela ligou o abajur, que refletia figuras nas paredes. Para ela, era um pouco assustador o modo como o quarto ficava com aquelas figuras refletidas nas paredes, nos brinquedos e até sobre ela, que estava sentada numa poltrona, balançando e ninando Eric. Ao ver que o menino dormiu, saiu do quarto em total silêncio. Quando colocou o pé no primeiro degrau da escada que levava à sala principal, escutou um grito do pequeno e, assustada, regressou rapidamente ao quarto. Abriu a porta. Eric estava sentado na cama, olhando para a porta, ou era isso que parecia. Seus olhos estavam completamente negros, seu rosto havia se deformado e seus gritos se tornavam cada vez mais fortes e altos. Corinne não sabia se deveria se aproximar ou não, mas já seria tarde. Erika se aproximou mais rápido. Essa noite, os pais do menino encontraram a porta principal aberta. Revistaram a casa inteira, mas não encontraram nada fora do comum. Em seu quarto, Eric dormia tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Suspirava enquanto dormia, como fazia todas as noites, e encantava seus pais. De Corinne, nada mais se soube, nem seu corpo jamais foi encontrado. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas duas histórias. E se você está me ouvindo no Spotify ou em outros podcasts, plataformas, de podcasts, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal. Isso me ajudaria muito, no meu canal do YouTube. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá. Eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês algumas creepypastas. Antes de começar, como sempre, gostaria de pedir para vocês para deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu vídeo para alguém que vocês achem que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de streaming, eu gostaria muito de pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, porque eu já estou quase conseguindo monetizar e seria muito legal se a gente atingisse os 1000 aí já no comecinho do ano. Bem, sem mais delongas, vamos lá? História 1. Você consegue escutá-los? A situação mais terrível que passei em minha vida foi há 9 anos. Eu admito, era apenas um menino estúpido da 2ª série. Não sabia quanto sofrimento e coisas terríveis existiam nesse mundo. Mas essa história não é sobre mim. É sobre uma menina que conheci em minha escola. Nós a chamávamos de Jill. Eu não a conhecia muito bem, era muito quieta, quase nunca falava em sala de aula. Roía muito as unhas e sempre tinha cabelo cobrindo seu rosto. Ela parecia estar sempre enjoada ou com uma expressão indiferente, mas talvez o mais estranho dela eram seus olhos. Eram de um azul pálido e eram fundos. Sempre tinha um olhar muito triste ou frio, como se ela estivesse sonâmbula ou como se tivesse acabado de chorar. As coisas começaram a ficar tenebrosas com a chegada de novembro. As férias estavam quase chegando, assim, a maioria dos estudantes, incluindo eu, estávamos contando os dias para sair. Eu estava na aula de história, lendo um capítulo lá de 1800, quando um ruído me distraiu. Parecia que alguém estava gemendo, mas era um som muito leve. Olhei para trás da minha carteira e vi Jill, que estava dormindo. Seu nariz estava ressoando e parecia que ela apertava a boca com força. Tratei de ser uma boa pessoa e a sacudi de leve, para que acordasse antes que o professor a visse. Foi quando ela acordou de forma muito estranha, com os olhos se abrindo repentinamente, com uma respiração pesada. Perguntei se ela havia tido um pesadelo e, como resposta,
Ela apenas balançou a cabeça negativamente e voltou a ler o livro que estava lendo antes de cair no sono. Pensei que era algo esquisito, mas foi depois de algumas horas que as coisas ficaram esquisitas de verdade. Tive apenas poucas horas de aula com Jill, então não a vi até horas depois. Minha professora de ciências me enviou à secretaria para tirar cópias de uma folha de trabalho, pois tinha esquecido de tirar no dia anterior. Quando estava a caminho, tudo parecia fora de lugar. As pessoas que eu precisava encontrar não estavam e a enfermeira estava completamente fechada, com uma expressão bastante ruim, esquecida. A curiosidade me fez caminhar até a porta da enfermaria e coloquei a orelha na porta. Isso foi o que pude escutar. Por que ninguém além de mim pode ouvi-los? Escute, ninguém está lhe dizendo nada. Você precisa dormir. Não, se eu fechar os olhos, eles vão me encontrar. Por favor, pare de gritar, não faça escândalo. Essa curta conversa foi seguida de gritos e prantos. Olhei para a orelha da porta e dei alguns passos para trás. A única coisa que pensei foi: que diabos está acontecendo ali? Logo depois, a maçaneta da porta começou a girar, como se estivesse fechada e alguém quisesse sair com desespero. Após alguns segundos, Jill saiu da sala. Seu rosto estava sombrio e seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse chorando, que é o que provavelmente estava acontecendo. Correu em direção a mim, fazendo com que nos batêssemos e caíssemos no chão. Me ajude, ela disse. Parecia que ela queria gritar, mas sua voz era fraca. Por favor, me ajude. Você pode escutá-los? Me perguntou. Mas, por mais que eu quisesse responder, estava muito assustado. Seus olhos não pareciam tristes ou sonolentos, mas eu via neles o limite da loucura. Não consegui dizer nada, então ela levantou e correu para longe da secretaria, em direção ao refeitório. A essa hora, estava vazio. Ela caiu de joelhos no chão, segurando a cabeça e gritando. Apenas gritando. Me aproximei para tentar ajudar, mas num movimento rápido ela pegou uma caneta que eu levava na mão e a enterrou no próprio ouvido, e depois no outro. Ela começou a sangrar e largou a caneta no chão. Ficou quieta por alguns minutos, apenas respirando. Então, virou a cabeça lentamente em minha direção. Lançou um olhar de desespero para mim e sussurrou: eu ainda os escuto. Depois desse dia, nunca mais vi a Jill. Boatos dizem que ela foi para um manicômio, que cometeu suicídio e coisas afins. Eu nunca saberei qual foi o destino que ela tomou, mas se há algo que jamais sairá da minha memória, são aqueles olhos azuis, pálidos e fundos, olhando para mim. Seus olhos estavam envoltos na loucura e seus ouvidos, mesmo com os tímpanos rompidos, ainda podiam ouvir as vozes que a torturavam. Fim. História 2. Ele ainda não está em casa, mas tudo bem. Está chovendo de novo. Eu esqueci meu guarda-chuva, então estou completamente encharcada. Mas tudo em bem, porque em breve estarei onde é seco, seguro e acolhedor. A chave da casa está debaixo de um vaso de plantas na varanda, exatamente onde sempre está. Às vezes, você precisa desses pequenos confortos, sabe? Você precisa saber que o sol nasce no leste e que o mundo é redondo e que a chave está sob o vaso de plantas. São esses pequenos confortos que nos fazem continuar quando as coisas ficam difíceis. Eu abro a tranca e corro para dentro, antes que meu rímel possa escorrer mais do que ele já escorreu. Um breve olhar ao redor da sala confirma o que suspeitei quando vi a garagem vazia. Ele não está em casa ainda, mas tudo bem. Eu checo a geladeira porque é um outro pequeno conforto. Ele sempre deixa um bilhete. Ele nunca deixa eu me preocupar com onde ele está ou com quem ele está. Ele é tão atencioso. E lá está ele,
Um pequeno pedaço de papel mantido grudado por um ímã em forma de uma banana. Lê-se na sua escrita adoravelmente infantil. Abre aspas. Trabalhando até às 8 hoje. Vou levar o jantar. Amo você, meu anjo. Fecha aspas. Esse apelido é o suficiente para fazer este dia horrível ficar bem de novo. Não importa que eu esteja encharcada até os ossos ou que o cabelo que eu passei 45 minutos arrumando de manhã esteja arruinado, porque eu sou o seu anjo e ele me ama e isso é o suficiente. É 6h30. Ele estará em casa às 8. Isso é muito tempo para eu me limpar e me aprontar para ele. Eu vou para o banheiro, deixando um rastro de água da chuva. Eu derramei a minha roupa com a pele de uma cobra e deixei-a em uma pilha encharcada ao lado de minha bolsa. A onda de calor que sobe quando ligo o chuveiro é tão calmante que me dá vontade de chorar de alívio. Tudo vai ficar bem. Eu entro e deixo a água, o mais quente que posso suportar, bater em minha pele, lavar todos os meus fracassos e inseguranças. Eu me sinto segura aqui, sinto-me segura com ele. Já faz 1 ano, mas ainda me lembro do nosso primeiro encontro, cristalino e perfeito em minha mente como uma cena de filme. Ele me levou para jantar fora. Comemos sushi, que foi estranho, algo que eu nunca tinha experimentado antes, mas ele fez ficar bem. Ele pediu as coisas que ele pensou que eu gostaria e ele acertou. O menu era intimidante e era cheio de palavras desconhecidas, mas, de alguma forma, ele encontrou exatamente o que eu não sabia que queria. Ele era tão diferente, não como os outros meninos. Ele abriu a porta para mim. Seu sorriso prometia que eu era especial, mesmo que eu sempre tenha sentido o contrário antes. Ele disse que eu seria sua, para sempre, sempre, sempre. Eu me lavo com seu Old Spice Shower Gel em vez do shampoo florido, para que eu possa sentir o cheiro dele. Foi difícil encontrar os amigos dele depois que nos tornamos oficial. Eu apenas não me encaixo com as outras pessoas. Ele é o único que parece entender. O bar era tão barulhento e todos eles se conheciam tão bem. Sentei-me ali petrificada, preocupada em dizer a coisa errada, ou se era estranho, eu não estava dizendo nada. Ele colocou o braço em volta de mim e apertou meu ombro. Ele sorriu para mim, aquele sorriso especial que é só nosso. Seus amigos eram todos meninos, meninos altos e desordeiros que, francamente, não valiam o seu tempo, com exceção de um. Ela pode muito bem ser um menino. Ela era tão barulhenta quanto ele, sem classe, uma daquelas meninas que devem ser amigas de homens, porque outras mulheres simplesmente não conseguem tolerá-las. Ele me disse que eles são apenas amigos, mas eu podia ver como ela olhava para ele, com os olhos por todo o seu corpo, como as mãos de criança pequena e pegajosa. Isso era inaceitável, porque ele é meu e ela sabe disso. Olhando para trás, talvez eu tenha feito uma cena. Talvez a bebida em seu rosto tenha sido desnecessária. Ela simplesmente não parava de olhar para ele. Eu desliguei a água e saí do chuveiro. Eu me sinto mal quando penso naquela noite. O que deveria ser algo divertido se transformou em nossa primeira briga real. Tudo por causa dela. Mas eu prometi que não iria acontecer novamente. Claro, tenho uma raiva ciumenta, mas quem não teria estando com alguém tão perfeito como ele? Envolta em uma das toalhas grandes e macias que escolhemos juntos na Bed Bath & Beyond, vou para o quarto. É tão bagunçado aqui. Por mais que eu o ame, ele simplesmente não consegue colocar suas roupas no cesto. Não importa quantas vezes eu o lembre do quanto eu odeio a desordem. Suas camisas estão em toda parte, por todo o chão como folhas estranhas de outono. Mas elas cheiram como ele e estou em um daqueles meus estados de espírito. Então escolho o suéter azul,
que está mais perto do cesto de roupa suja. Parece limpo o suficiente. Há ainda um pouco de sua colônia e eu a cheiro enquanto deslizo minha cabeça para dentro, sentindo o material se apegar à minha pele em uma espécie de abraço. São 7 horas da noite. Falta apenas 1 hora. Eu sinto que brigamos muito depois daquilo. Ele disse que era injusto para mim pedir para ele não ficar com seus amigos, mas eu não estava pedindo isso, eu estava pedindo para ele não ficar com ela. E ela estava sempre lá. Aqueles foram tempos difíceis. Eu não gosto de pensar nisso. Eu vou para a cozinha e me sirvo com uma taça de vinho tinto. Ainda está chovendo lá fora. Trovões longos e baixos, à distância. Mesmo que nós tenhamos brigado, eu sempre soube que tudo ficaria bem. Eu sou seu anjo e ele me ama para sempre e sempre. Nada pode mudar isso. Bebo um gole do vinho tinto doce e aprecio o sabor de frutas escuras na minha língua. Um zumbido suave chega ao meu ouvido e eu olho em torno da cozinha até encontrar o culpado no balcão ao lado da fruteira. Ele deixou o celular dele para trás. Ele é tão esquecido às vezes. Está no vibracal. Por que ele iria mantê-lo em vibrar? Será que ele está escondendo algo de mim? O telefone continua vibrando e eu olho para ele. Tivemos brigas antes sobre privacidade, sobre confiança, mas ele está recebendo tantas mensagens de texto. Pousando a taça de vinho, eu pego o telefone e deslizo o dedo através da tela para desbloqueá-la. Ele finalmente desligou sua senha, o que é bom, mas de repente meu estômago se revira, porque os textos são dela e há muitos deles, datando de muito antes. Ela quer saber onde ele está hoje, porque ele não atende o telefone. Ela está preocupada. Por que ela deveria estar preocupada? E por que ele tem respondido de volta? Pensei que tínhamos chegado a um acordo sobre isso. Minhas mãos estão tremendo tanto que eu não confio em mim para não deixar cair o telefone e quebrá-lo. Então eu coloco suavemente de volta no balcão onde estava antes, na posição correta. Exatamente como eu o encontrei. Eu desenvolvi essa habilidade, que é uma boa habilidade de se ter. Eu sinto que vou vomitar. Sim, nós brigamos. Brigamos mais do que nunca, mas quando as brigas acabavam, ele ainda me amava. Ele disse isso. Para sempre e sempre. Nós estávamos apenas passando por uma fase difícil. Foi difícil, mas algumas coisas valem a pena lutar. Eu me volto para o telefone. Eu olho novamente. Eu leio cada mensagem de texto com cuidado. À primeira vista, eu só me choquei com a sua quantidade, mas agora estou lendo cada palavra. Ele a chama de seu anjo. Eu mal consigo ir até a pia antes do meu almoço e o vinho tinto voltarem em uma grande onda de vômito. Fico olhando para o vômito por um momento antes de lavá-lo com cuidado pelo ralo com o anexo da pia. O que isso significava? Eu estive certa o tempo todo, todas as suspeitas, as inseguranças. Será que ele está transando com ela? Ele está sorrindo aquele sorriso especial para ela, quando eu não estou por perto? Eu despejo o resto do vinho na pia. Com as mãos trêmulas, eu lavo a taça com cuidado e a coloco no gabinete, onde ela pertence. Coloco a garrafa de vinho na prateleira. Estive andando pela sala de estar no escuro por 30 minutos agora. Não falta muito antes que ele esteja em casa novamente e eu não posso mandar mensagem para ele porque o telefone dele está aqui, cheio de mensagens dela. Foi porque eu bati nele? Isso só aconteceu uma vez. Ele voltou tarde, eu perguntei se ele tinha estado com ela e ele disse que não, que foram apenas seus amigos. Mas eu podia sentir o cheiro, que o perfume Victoria's Secret barato que ela usa. Então, eu bati nele, mas eu lhe disse que estava arrependida, que isso nunca iria acontecer novamente. Foi apenas um tapa em seu rosto, seu belo rosto perfeito. Eu não quis fazer isso. Eu queria bater nela, mas ela não estava ali. Então eu bati nele em seu lugar.
E quando ele disse que precisava de um tempo, um pouco de espaço, para resolver as coisas, descobrir o que queríamos. Eu queria ele e ainda quero. Me deito no sofá para tentar relaxar. Eu posso sentir meu coração batendo até na garganta. Estou com tanta raiva. Estava chovendo no dia em que ele sentou e disse que achava que eu deveria me mudar, que eu dependia dele demais. Eu estava sufocando e sentia como se não pudesse respirar e como eu deveria respirar sem ele. Isso é o que eu lhe perguntei. Ele disse que esse era o problema. Eu estava começando a assustá-lo. Como é que a pessoa que você deveria amar para o resto da sua vida começa a ter medo de você? Tudo que eu queria era amá-lo, sempre, sempre, exatamente como ele havia prometido. Como um tiro, eu ouço o som da porta de seu carro fechar. Ele chegou em casa cedo. Merda. Me coloco de pé e corro para o banheiro, onde eu sei que as minhas roupas molhadas ainda estão em um monte encharcado ao lado da minha bolsa. Eu seguro tudo em meus braços e coloco meus sapatos. Eu tenho que agir rápido. Atrás de mim, posso ouvi-lo mexendo na porta da frente e me pergunto brevemente se eu coloquei a chave de volta debaixo do vaso de planta onde ela pertence. Não seria bom se ele notasse algo errado. Antes de ele entrar, eu estou fora, na parte de trás, no meu caminho para o carro que eu havia estacionado a 2 quarteirões de distância. Eu ainda estou vestindo seu suéter, mas tudo bem. Eu vou devolver quando eu voltar amanhã. Ele pode ter pensado que tinha acabado, mas não. Amor assim não tem fim. Eu não vou perdê-lo, especialmente para aquela vadia sem classe. Gostaria de saber onde ela mantém as chaves de casa dela. Existe um vaso de plantas na varanda dela? Acho que vou descobrir. Fim da segunda história. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma lenda urbana. Bom, antes de começar, eu já gostaria de pedir para vocês deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicarem o meu canal para alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de streaming, eu peço que, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, que já estamos chegando em 1000 inscritos. Eu sei que é pouquinho, mas eu já fico bastante feliz se a gente conseguir alcançar essa meta aí já no começo do ano. Todas as informações acerca de fonte dos textos, como sempre, estarão na descrição do vídeo. Bem, sem mais delongas, vamos lá? Flap, o palhaço. Tenho fobia de palhaços. Ver um deles me causa calafrios e me faz querer me afastar o mais rápido possível. Há 24 anos atrás, quando eu tinha somente 6 anos de idade, estava vivendo na casa da minha avó, pois meus pais estavam sempre tendo discussões, e minha avó decidiu que era melhor que eu ficasse com ela por alguns dias, enquanto eles se acalmavam. Mas esses 3 dias seriam completamente opostos à palavra tranquilidade e se converteram na memória mais horrível de minha vida. No primeiro dia que cheguei na casa da minha avó, me sentia muito triste por causa dos meus pais. Ainda podia escutar como gritavam um com o outro. Minha avó, que sempre me amou muito, me levou até seu quarto, onde havia um baú com muito pó em cima, como se não tivessem tocado nele havia muitos anos. Ela abriu o baú e dentro dele se encontravam muitas bugigangas velhas que já nem me lembro, mas o que mais me chamou a atenção foi o que estava lá no fundo. Um boneco muito estranho, em forma de palhaço, mas com algumas deformidades, como seu pescoço, que era muito mais largo que o normal, e seu corpo redondo na parte de baixo. Não tinha um aspecto bonito, mas era sim chamativo. O que mais me chamou a atenção foi o sorriso que ele tinha, o rosto pálido,
com olhos pequenos e pretos, tanto que era possível ver seu próprio reflexo neles e os lábios marcados com pintura vermelha muito fina ao redor deles. Minha avó quis me presentear com um companheiro para que eu não me sentisse sozinho e, a princípio, eu aceitei com alegria, já que parecia ser um simples brinquedo. Antes de ir dormir com o palhaço, Flap, que era o nome que pus no boneco, brinquei um pouco com ele no quarto e, em um certo momento, me dei conta de que havia um cordão embaixo de sua camisa. Quando levantei a roupa, me dei conta de que era uma cordinha que fazia o palhaço falar. Obviamente, não pensei duas vezes antes de acionar a cordinha. A princípio, não aconteceu nada, então acionei mais vezes até que o palhaço abriu a boca. Mas o que dizia não eram palavras, eram sons estranhos, como se estivesse quebrado. Então, começou a mover a mandíbula de uma maneira um tanto violenta, enquanto esses sons continuavam. Era o barulho mais amedrontador que eu tinha escutado. Assim, larguei Flap num canto e fui dormir com esse som horroroso que não saía da minha cabeça. No dia seguinte, contei para minha avó o problema de Flap e ela o pegou para tentar encontrar o que estava acontecendo. Eu esperei na sala, nervoso por causa daquele som, e sem que me desse conta, o som voltou a tocar e agora parecia uma senhora chorando desesperadamente, gritando de forma desesperada. Nesse momento, tudo que fiz foi tapar os ouvidos para que aquele barulho parasse. Minha avó estava descendo as escadas, lentamente, passo por passo, e estava pálida. Ela se aproximou de mim, me levantou do solo e começou a pressionar minha garganta, tão forte que quase quebrou meu pescoço enquanto gritava obscenidades e maldições. Logo me soltou e quebrou o vidro de um velho relógio que tinha, e com os cacos arrancou os próprios olhos. Enquanto jorrava sangue das crateras de seus olhos, ela cortou a própria mandíbula desde as bochechas, o que lhe deu um aspecto cadavérico impactante. Logo, se jogou no chão e começou a bater a cabeça violentamente contra o solo. Primeiro, vi como quebrava os próprios dentes, logo seu nariz, seu crânio, até que morreu, ensanguentada e destruída no chão de sua própria sala. Nesse momento, eu estava em estado de choque, depois de presenciar aquele ato. Tudo que consegui foi ficar parado observando o corpo de minha avó, e então subi as escadas, peguei o boneco e saí caminhando para fora da casa tranquilamente. Não chorei nem produzi nenhum som, apenas caminhei para longe daquele lugar. No dia seguinte, meus pais encontraram o corpo de minha avó. Começaram uma busca incessante envolvendo a polícia para me encontrar. Até hoje, não sei quanto tempo fiquei perdido. Apenas sei que, quando meus pais me encontraram, eu estava dormindo ao lado do boneco, em uma praça escura muito distante da casa de minha avó. O mais impressionante foi que eu não estava com nenhuma marca, enquanto o boneco tinha as mãos, a boca e a roupa sujas com o sangue de minha avó. Fim. Bom, essa história foi bem curtinha, né? E bem assustadora. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma pequena creepypasta. Antes de começar, gostaria de pedir, se possível, para você deixar o seu like, fazer um comentário e indicar para alguém que você acha que possa gostar do meu conteúdo algum dos meus vídeos. Se você está me ouvindo em algum podcast, em alguma plataforma, eu gostaria de pedir, por favor, para você acessar o YouTube e se inscrever no meu canal. Isso me ajudaria muito a atingir a quantidade
necessária para monetização. Bem, vamos lá então. O cão. Que droga, Max, resmunguei enquanto dava a 10ª volta na vizinhança. Minha namorada estava junto, tentando a todo custo chamar pelo cão idiota. Acho que ele não voltará dessa vez. Falei com ela, embora não soubesse se ela estava me ignorando ou se estava apenas ocupada vasculhando um arbusto ali perto. Como se aquele cachorro infeliz estivesse tirando um cochilo no meio do arbusto. Essa droga de cão foi um presente dos pais dela. Presente. Na verdade, é um ato de provocação. Eles não gostam de mim e sabiam que eu não gostava de cães. Acho que eles pensaram que isso nos separaria, mas eu consegui tolerar aquele saco de pulgas ambulante. Fiz porque sabia que isso, propositalmente, foi para irritá-los. Enquanto eu passava pelos postes, colava em cada um o aviso de cão desaparecido. Minha vontade era de jogar tudo no lixo e terminar logo com essa baixaria. Ei, amor, minha namorada gritou para mim. Pode ir à lanchonete da outra rua e me trazer um café quente? Está tão frio. Eu não quero congelar aqui fora. Que beleza. Então, se não quer congelar, por que não voltamos para casa ao invés de procurar por esse maldito cão? Pensei. Claro, respondi com um tom de sarcasmo. Sabe, eu amo essa mulher, mas... droga, ela é bem estúpida às vezes. Enquanto dobrava a esquina, quase próximo à lanchonete, um folheto chamou minha atenção. O folheto exibia, claramente, cão encontrado, e a foto de um cão que parecia com o nosso. Cheguei mais perto para ler. Eu queria ter a certeza de que a busca havia terminado. Labrador macho, encontrado na terça-feira, 15 de maio, às 6h20 da manhã, na esquina da Rua 3 com a Rua Alvorada. O cão aparenta quase 1 ano, preto, com uma mancha em forma de coração no queixo, uma cicatriz na pata traseira esquerda, colar marrom, sem identificação. Ótimo, pensei, alguém encontrou esse diabo. Havia algo escrito em letras bem miúdas no fim do texto, mas pensei que era apenas o endereço da pessoa, então nem conferi. Cheio de alívio, não pelo cão encontrado, e sim por estar a um passo de voltarmos para casa, chamei minha namorada. O que foi? Ela perguntou, encostando a cabeça em meu ombro. Oh, ela finalmente percebeu o folheto no poste à sua frente. Olha, é o Max, ela falou, lendo o aviso em voz alta, para confirmar se o cão na imagem era realmente o nosso. Meu Deus, ela gritou e tropeçou para trás, começando a chorar de repente. O que tem de errado? Eu perguntei. Já encontraram ele? Ela não respondeu, apenas apontou lentamente para o aviso. Não entendi, falei, voltando para o aviso e lendo outra vez, achando que tinha deixado passar algo. Não encontrei nada de estranho, até que cheguei ao fim do texto e apertei bem os olhos para enxergar as letrinhas no final. Era saboroso, tinha gosto de frango. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É bem curtinho mesmo. E é isso. Se vocês ouviram alguns piados, gente, são minhas calopsitas. Elas gritam muito quando tá assim de manhã. E só pra constar, eu tenho 3. Então às vezes elas são barulhentas mesmo. Mas é isso. Obrigado por ter ouvido. Tenha um ótimo ano. Já estamos começando o ano, né? Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenora e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta curtinha. Antes de começar, eu gostaria de, como sempre, pedir para vocês deixarem seu like, fazerem um comentário e, se possível,
indicar o meu vídeo para alguém que vocês achem que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver ouvindo o meu podcast, eu gostaria de pedir, por gentileza, para você se inscrever no meu canal do YouTube, pois isso me ajudaria bastante a ter engajamento. Bom, todas as informações acerca da origem dos áudios que eu narro aqui estão, como sempre, na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? Um inseto no meu sapato. Eu nunca acreditei em fenômenos paranormais, sempre fiz piada com quem tentou me convencer do contrário com suas histórias assustadoras ou teorias rebuscadas. Por um longo tempo, senti que a única coisa paranormal na vida era como meu cereal de manhã sempre parecia ficar empapado antes de eu terminar de comer. Isso foi até que uma noite de sábado, quando estava sentado em casa sozinho, como costumo fazer, navegando casualmente na internet e enviando mensagens de texto, eu esperei por outra noite lenta chegar ao fim. Foi então que vi de relance algo em fuga pelo meu chão e me assustei um pouco, como eu achava que era uma aranha ou algo assim. Eu sempre odiei insetos. Percebi que a coisa entrou em um dos meus sapatos jogados. Eu lentamente me levantei e peguei o sapato, pronto para saltar para trás a qualquer momento quando apertasse-o, esperando que o pequeno intruso caísse no chão e assustasse-me. Mas apertei o sapato e não aconteceu nada. Fiquei confuso enquanto olhava para o sapato. Então eu soltei um grito e joguei-o longe na sala. E juro que vi um olho piscando para mim de um dos confins escuros daquele pé de sapato, brilhando com a pouca luz que havia lá. Fiquei travado alguns minutos, tentando me acalmar e, cautelosamente, aproximei-me do sapato e cutuquei-o com o pé. Como nada aconteceu, mais uma vez peguei o sapato e olhei para dentro, começando a duvidar da minha própria sanidade. Como assim um olho dentro do sapato? Mais uma vez eu congelei de terror quando esse olho piscou para mim de dentro do sapato. Eu rapidamente joguei-o em um armário e fechei a porta e montei uma barricada com os pequenos objetos que achei no meu quarto. Eu saí do quarto e não retornei até meus pais chegarem em casa. Quando chegaram, pareciam preocupados comigo, mas chamaram a minha história de ridícula. Entraram no meu quarto, desmontaram a minha pequena barricada e procuraram em todo o armário pelo tal sapato. "Não tem nenhum sapato aqui", disse minha mãe. "O quê? Isso era impossível. Eu deixei-o ali. Ele não podia ter simplesmente desaparecido." Entrei em pânico e procurei no armário e também não encontrei nada. "Deve ter sido um pesadelo. Vamos lá, querida", disse meu pai. Não foi um sonho. Não poderia ter sido. Eu estava enlouquecendo? Isso não fazia qualquer sentido. Eventualmente, os meus pais me convenceram a me acalmar e prepararam-me para a cama, apesar da minha mente ainda estar obcecada no sapato perdido. E se o olho, aquele olho, tivesse deslizado de dentro do sapato para minha cama? Enfim, logo caí em um sono inquieto. No dia seguinte, procurei no meu quarto todo pelo sapato. Até hoje, ainda não achei. E acabei comprando um novo par de sapatos. Meus pais, sem dúvida, estão pensando que sou completamente louca. Ainda, tarde da noite, quando estou sozinha, não consigo deixar de sentir que estou sendo observada. Fim da primeira história. História 2. É para onde as crianças más vão. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos quando eu morava no Líbano. O país foi devastado pela guerra na época e os assassinatos eram comuns e frequentes. Lembro-me durante uma época particularmente cruel que, quando os bombardeiros raramente pararam,
Eu gostava de ficar em casa sentado na frente da minha televisão, assistindo a um programa muito, muito estranho. Era um show infantil, que durava cerca de 30 minutos e continha imagens estranhas e sinistras. Até hoje eu acredito que tenha sido uma tentativa por parte dos meios de comunicação para usar táticas de intimidação para manter as crianças no seu devido lugar, porque a moral de cada episódio girava em torno de ideologias muito tensas. Coisas como crianças más ficam acordadas até tarde. Crianças más têm as mãos debaixo das cobertas quando elas dormem. E crianças más roubam comida da geladeira durante a noite. Era muito estranho. E em árabe, ainda por cima, era pior. Eu não entendo muito disso, mas na maioria das vezes as imagens eram muito gráficas e abrangentes. A única coisa que mais ficou na minha memória, no entanto, foi uma cena do fechamento. Manteve-se a mesma em cada episódio. A câmera aumentava o zoom em uma porta fechada, velha e enferrujada. Como ficava mais perto da porta, estranhos e até mesmo agonizantes gritos de agonia se tornavam mais audíveis. Era extremamente assustador, especialmente para uma programação infantil. Em seguida, um texto aparecia na tela em árabe. É para onde as crianças más vão, estava escrito. Eventualmente, tanto a imagem e o som iam desaparecendo, e isso era o final do episódio. Cerca de 15 ou 16 anos mais tarde, tornei-me fotógrafo jornalístico. Esse show ficou gravado em minha mente durante toda a minha vida, aparecendo em meus pensamentos esporadicamente. Eventualmente, eu tinha juntado dinheiro suficiente e decidi fazer alguma pesquisa. Eu finalmente consegui descobrir a localização do estúdio onde grande parte da programação desse canal tinha sido feita. Após mais investigações e eventualmente viajando ao local, eu descobri que era, agora, desolada e tinha sido abandonada após a Grande Guerra. Entrei no prédio com minha câmera. Ele tinha sido queimado por dentro. Ou um incêndio havia acontecido ou alguém queria incinerar todos os móveis de madeira. Depois de algumas horas de cautela fazendo meu caminho para o estúdio e tirando fotos, achei um cômodo isolado. Depois de ter que arrebentar algumas fechaduras velhas, eu consegui abrir a porta pesada, que congelado na porta por alguns longos minutos. Vestígios de sangue, fezes e fragmentos de ossos minúsculos estavam espalhados pelo chão. Era um pequeno quarto e uma cena extremamente mórbida. O que realmente me assustou, porém, e o que me fez virar as costas e nunca mais querer voltar, foi ver um microfone enjaulado pendurado no telhado, no meio daquela sala. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror. Antes de começar, eu gostaria, como sempre, de pedir para você deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nos podcasts, eu gostaria de pedir, por favor, para se inscrever no meu canal no YouTube, pois isso me ajudaria muito a monetizar e, enfim, poder espalhar meu conteúdo para mais gente. Como sempre, todas as informações acerca da leitura estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? Não espere o anoitecer, por J. P. New. Somos 7 trabalhadores conversando descontraídos após uma longa e cansativa jornada de trabalho. Estamos isolados numa região inóspita da Sibéria. Nossa missão é continuar uma obra lendária de escavações do governo que remonta à época da guerra, mas talvez já venha de muito antes. Fui o último a tomar banho
e chegava ao quarto do alojamento onde temos 2 fileiras de beliches. O frio na Sibéria é inacreditável e por isso, obviamente, nossos alojamentos são muito bem aquecidos. Mesmo assim, quando chegava ao quarto, vindo do longo corredor que atravessava o prédio, senti um leve vento gélido tocar minha pele, o que na prática era impossível, já que ninguém deixaria uma porta aberta durante a noite, e por isso parei por um instante e olhei para trás. Desvencilhei-me da sensação desconfortável e me juntei ao grupo, que naquele momento contava animadamente uma das histórias folclóricas mais conhecidas na Rússia, a de Baba Yaga. Nessa versão, Baba Yaga era uma velha resmungona que expulsava o filho preguiçoso de casa, já que ele se recusava a alistar-se no Exército Vermelho por mera preguiça. Eric, nosso colega mais falante, que naquele momento contava a versão parodiada da história, estava encostado no primeiro beliche, pouco antes do acesso ao corredor. Ali não havia portas, além da que dava acesso ao exterior, e todos os cômodos eram do tamanho mínimo possível. Eric contava e ensinava, enquanto os demais riam e bebiam vodka. Porém, um de nós, o operador de escavadeira chamado Igor, estava calado e muito sério, sentado sobre seu colchão, agarrado à garrafa. Depois que Eric terminou a história e todos riram ruidosamente, fazendo ecos reverberarem pelo corredor principal, reparou que o colega não estava se divertindo e quis saber qual era o motivo. Ei, companheiro Igor, por que está com essa cara? Parece até que teve um encontro com a própria bruxa. Ouvindo isso, todos riram mais uma vez. Mas agora olhavam curiosos para Igor e não mais para Eric. Igor, por sua vez, sem mudar de expressão, manteve o ar sério e, assim que os risos cessaram, começou a falar. Talvez vocês falem assim, sem respeito e despreocupados, justamente por ainda estarem todos com pouca idade. Talvez seus pais tenham os criado em Moscou e vocês tenham vindo parar aqui porque estão de castigo. Mas mesmo que tudo isso seja verdade, eu não vejo por que estariam tão dispostos a morrer, desafiando o espírito mais cruel e impiedoso do qual nossa Mãe Terra tem relatos. Não é a primeira vez que eu trabalho nessa obra, mas sou o único que já trabalhou aqui e voltou para casa. Existe uma criatura inominável que habita essas montanhas de gelo, um ser tão frio quanto a morte, cruel e impiedoso. Alguns dizem que é um urso, outros que é um lobo gigante, mas eu lhes digo que é uma mulher tão grande que ocupa a largura completa do corredor principal e tão alta que precisa andar curvada para não bater com a cabeça nas luminárias. Apesar do tamanho, ela é veloz como o vento siberiano e tão mortal quanto ele. E você era casado com ela? Interrompeu Eric, vendo que o ânimo do pessoal começava a se abater e fazendo todos gargalharem outra vez. Mas Igor não mudou de expressão. Apenas tomou mais um gole de vodka direto do gargalo, fechou a garrafa e, cobrindo-se dos pés à cabeça, acrescentou: para quem tem fé, eu sugiro que agarrem com força seus crucifixos. Dessa vez, as palavras soaram tão desesperançadas que não houve como salvar o bom humor da turma. Eric, claramente irritado, fez menção de ir até o Igor para enfrentar e repreender, mas nesse mesmo instante, as luzes piscaram desordenadamente e um som estranho ecoou pelo corredor. Fez-se um silêncio ensurdecedor entre os rapazes que agora, com olhares arregalados, continham até mesmo a respiração. Eric estava tão assustado quanto os demais, mas ainda inconformado com o mau humor de Igor, desafiou: eu vou verificar a porta de acesso, algum irresponsável deve ter deixado mal fechada. E o frio, esse sim pode nos matar muito rápido por aqui, disse, e partiu sumindo de trás do último beliche para o corredor. Seus passos eram audíveis no chão metálico e todos ouviam com atenção, apreensivos com o que aconteceria em seguida.
Subitamente, os passos cessaram. Não sabíamos se ele havia alcançado o final do corredor ou se havia parado. E foi então que o terror nos assolou. Eric gritou um grito de horror, um grito de quem está de cara a cara com a morte, sendo arrancado da vida com garras afiadas. E junto desse grito visceral, outro som horripilante ecoou. Um som indescritível, como uma ventania, como o som de galhos ao vento, o som da arrebentação de ondas furiosas. Tudo isso aconteceu numa fração de segundo. Não houve tempo para se esconder ou pedir por socorro. Cada um de meus colegas pulou e correu para a direção que lhe aprouve. Eu me encolhi desesperadamente, deitado contra o canto da parede emborrachada. Meu coração batia tão forte a ponto de se arrebentar, e o silêncio que se seguiu era tão terrível que o som do bombear em meu peito parecia o toque de bumbo de um desfile militar na Praça Vermelha. Trêmulo, senti a mudança no ar, uma sensação pútrida, como da vez em que, ainda criança, visitei os tanques com cadáveres na faculdade de biologia. Naquele instante, eu soube que era o meu fim. Havia alguém ali, bem atrás de mim. Algo rústico e agressivo como um galho afiado tocou minha pele nua, abrindo um corte profundo. Eu queria gritar, mas era como se já estivesse morto. E foi justamente nesse momento que Igor saltou de sua beliche, gritando palavras ininteligíveis, que tive a impressão de serem em latim. Fossem o que fossem, ele não teve tempo para terminar de pronunciá-las. Ouvi apenas seu som agonizante, o gorgolejar de quem sangra pela boca. E então, com o mesmo estrondo e rapidez com que chegou, a criatura se foi. Reuni minhas últimas forças e coragem para pegar o caderno e a caneta debaixo do meu travesseiro e escrever esse relato. Se você o ler, é provável que eu já esteja morto. Eu peço que diga à minha mãe que não voltarei. Diga que é impossível devido à distância e ao trabalho ainda por fazer. Minta, e eu sugiro que você fuja. Fuja sem olhar para trás. Não espere o anoitecer. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau. Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma creepypasta. Já é a terceira vez que eu tento gravar, então já tô até ficando com medo dessa creepypasta, mas vamos lá. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você para deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu canal para alguém que você pense que pode gostar desse tipo de conteúdo. Se você está me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, pois isso ajudaria muito o meu trabalho a ganhar mais exposição. Bem, vamos lá? O corpo. O testemunho a seguir foi enviado a mim recentemente por um velho amigo. Eu não ouvi falar dele desde então, mas espero que ele esteja bem. O relato. Como você deve saber, eu estou em treinamento para ser um juiz. Minha formação estava quase completa e eu estava trabalhando num estágio remunerado como um médico legista bem conhecido na área de Washington. Tudo isso mudou algumas horas atrás, quando fui demitido do cargo por me recusar a participar no que eu acredito ser um acobertamento. Mesmo que tenha sido alertado sobre as consequências se vazasse quaisquer informações sobre este caso, a minha consciência não ficaria bem se eu ficasse quieto. Isso é algo que as pessoas precisam saber. Há alguns dias recebemos um telefonema da polícia do metrô sobre um possível corpo descoberto na linha vermelha. Desde que comecei a trabalhar como legista, temos respondido a algumas chamadas no sistema de metrô. Primeira vez foi uma mulher que tropeçou em uma mala de alguém ao tentar ultrapassá-la nas escadas rolantes. Ela quebrou o pescoço.
2 vezes fomos chamados por um ataque cardíaco e uma vez para um assalto tarde da noite. O pobre rapaz foi esfaqueado várias vezes no estômago, mesmo ele tendo entregado relógio e carteira para o assaltante. Até agora, eu não vi nada especificamente sangrento, e foi um pouco de decepção quando disseram que era apenas um homem caído no trem. É errado desejar ser chamado a um caso que alguém foi empurrado nos trilhos do trem? Enfim, quando chegamos, os paramédicos já estavam em cena, então nós achamos que era apenas um desentendimento e fomos chamados para fora prematuramente. Mas a fita da polícia bloqueou toda a plataforma da estação. Do nosso ponto de vista, no topo das escadas rolantes, poderíamos dizer que algo não estava certo. Os paramédicos do lado de fora da porta do carro do trem, e eles não estavam realmente fazendo nada, exceto discutindo e apontando para o corpo caído contra a janela de dentro do vagão. Poderíamos ter ido embora, mas decidimos dar uma olhada de qualquer jeito, só para ver o que estava acontecendo. Quando nos aproximamos, houve um pouco da conversa entre os 2 paramédicos. Ele está morto, não é? Disse o mais velho dos 2. Sim, mas os mortos não fazem... isso. Fazer o quê? Eu pensei. Uma vez que eles nos viram, eles rapidamente concordaram que o homem estava morto e logo saiu de cena para nós o analisarmos. É evidente que esta não era uma chamada que eles queriam lhe dar. Eu podia sentir isso. A polícia também não era de muita ajuda. Eu conversei com os policiais da cena enquanto o doutor entrou para dar uma olhada no homem no trem. Um dos detetives comentou que não havia sinais de assassinato. Todas as testemunhas afirmaram que o cara simplesmente sentou-se como todos os outros e em seguida parou de respirar. Causas naturais, pensei. Parecia só mais um caso seco, mas quando olhei por cima do meu ombro para o doutor, ele parecia confuso. Olhe para isso, disse ele para mim quando eu entrei no vagão. Ao me aproximar, parecia que o homem estava dormindo, como qualquer passageiro faz quando sabem que sua parada ainda não está perto. Olhar para o quê? Perguntei. Os olhos, ele disse. A cabeça do homem estava para frente com o queixo no peito, de modo que eu tinha de me ajoelhar para conseguir uma boa olhada em seu rosto. Quando fiz isso, o doutor começou a falar alto consigo mesmo, como ele costuma fazer, apenas repassando sua lista mental. Ele não respira, não tem pulso e sua pele está gelada. Tempo aproximado de morte, 6 a 8 horas atrás. Estou no corredor do trem, tentando fazer uma análise com a lanterna pino, já que a pouca iluminação do trem não estava ajudando muito as coisas. Os olhos do homem estavam abertos e eles pareciam estar olhando para mim. Não é raro, por isso me inclino mais perto na esperança de descobrir o que é que o doutor queria que eu visse, de modo que eu não parecesse um idiota. Então, o cadáver piscou. Eu dei um salto para trás tão rápido quanto um mangusto pularia para se afastar de uma cobra. Mas que porcaria é essa? Eu tentei dizer. Exatamente, disse o doutor. Tem que ser apenas um espasmo muscular, certo? Eu também pensei nisso, disse ele. Mas veja isso. Ele pega o cara pelo cabelo e puxa a cabeça para trás. Com a outra mão, ele acena um dedo na frente dos olhos abertos do homem, que em seguida começaram a acompanhar conforme o doutor movia o dedo para a esquerda e para a direita. Então, o homem olhou para mim e piscou novamente. Você já viu algo assim antes? Eu pergunto. Não. E ele está morto? Morto como uma porta, disse o doutor. Deixamos o oficial encarregado. Sabemos que não foi possível determinar a causa da morte no local. Uma necropsia completa teria que ser feita para fazer qualquer tipo de determinação. Ela fez uma nota no relatório que este corpo tinha uma tendência a seguir os dedos com seus olhos e ocasionalmente piscar. Extraoficialmente, ela me contou que o caso inteiro o incomodava. O homem, segundo ele, não tinha qualquer identificação, cartões de crédito, relógios, joias, um telefone ou até mesmo dinheiro.
Tudo que eles descobriram sobre ele foi um bilhete de metrô e um guardanapo em seu bolso. Uma vez que estávamos de volta ao escritório, nós vestimos os macacões de exame e fui responsável em despir o paciente. O cadáver me olhava o tempo todo enquanto eu tirava seu terno. Ele até piscou para mim uma vez. Além disso, algumas coisas estranhas foram observadas sobre o vestuário. Primeiro, ele não estava usando roupas íntimas. Normalmente as pessoas usam uma camiseta, boxers ou cuecas e meias. Esse cara não usava nenhuma dessas coisas, mas por alguma razão ele tinha 2 cintos, um sobre o outro. O doutor ligou o gravador e em seguida ligou a serra circular. Eu vi como realizou a incisão e eu fiz uma nota mental de sua técnica perfeita para que eu pudesse tentar fazer melhor da próxima vez. Eu estou lhe dizendo, o doutor é um verdadeiro artista. Em seguida, veio o agradável som de estalo quando a caixa torácica foi arrombada. Enquanto isso acontecia, os olhos do homem nos observavam. Eu quase podia jurar que ele estava sorrindo também. Durante a hora seguinte, o doutor fez anotações do exame. Ele me entregou cada órgão para ser pesado e catalogado. Não havia nada de estranho ou fora do comum sobre qualquer um dos órgãos internos. Tudo bem, disse o doutor. Agora vamos dar uma olhada em sua cabeça. Eu quero ver o que está causando o movimento dos olhos. Você se importa se eu vendar os olhos dele? Disse para o doutor. Tentei permanecer tão profissional quanto pude, mas o piscar constante me enervava. O doutor autorizou. Por isso, tomei um pouco de sua fita de sutura e trabalhei até a coragem de fechar manualmente as pálpebras do cara. Imediatamente ele começou a mover a face. Todo o seu rosto estava convulsionando e contorcendo-se, tentando se libertar da fita. Acho que ele não gostou da ideia, disse o doutor. Então, ele tirou a fita dos olhos do homem. Os movimentos violentos do rosto pararam imediatamente e o homem piscou para o doutor. Isso não é normal, eu disse. Há uma razão científica para tudo. É o nosso trabalho para encontrá-la, o doutor respondeu. Mas ele estava lutando para tirar a fita dos olhos. Eu acho que ele quer ver. Agora que você deseja remover o crânio, ou quer que eu faça? Estou muito abalado para lidar com o equipamento assim. Acho melhor apenas ver como o doutor usa a serra em torno do crânio do homem. O bastardo ainda está sorrindo. Eu tenho certeza disso. Está olhando para mim, piscando seu olho esquerdo, depois o seu olho direito. Eu ouço o som de estalo familiarizado causado pelo topo de um crânio que está sendo puxado para fora. Nossa. Ok, diz o doutor. O que é isso? Pergunto, enquanto ando ao redor para ver o que ele está vendo. Os olhos do homem me seguem, é claro. Eu acho que você deve ver isto. Meu Deus, não tem nenhum cérebro. Doutor? Eu pergunto. Agora não. Arrume suas coisas e vá para sua casa. Vou terminar de limpar isso. Ele disse isso enquanto discava um número no telefone. Mas vá logo. Eu ligo para você mais tarde. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Eu faço meu caminho até a porta, sabendo que o homem ainda está olhando para mim. O doutor, antes de sair, ainda me disse: e não diga nada a ninguém. O doutor nunca me ligou de volta. Cada vez que tentava contato, caía numa caixa postal. Tentei voltar no dia seguinte, mas o segurança não me deixou entrar no prédio. Disseram que era para eu aguardar novas instruções e que eu receberia licença remunerada. Isso foi há 4 dias. Essa manhã eu ouvi uma batida em minha porta. Era um homem que disse que ele estava no escritório do médico legista, mas parece que ele trabalhava com a CIA, FBI, NSA ou alguma outra agência de 3 letras. Ele perguntou se poderia entrar para poder conversar. Eu abri a porta para deixá-lo entrar e quando fiz, notei que havia 2 homens vestidos de forma semelhante, sentados em um carro preto no outro lado da rua. Em sua pasta havia um arquivo do caso para o John Doe que foi encontrado no trem. Todas as notas sobre o movimento dos olhos e piscadas foram removidas.
Não houve menção de qualquer coisa fora do comum, muito menos um cérebro ausente. Esse arquivo já tem a assinatura do doutor, e este homem está pedindo para que eu assine também. Eu tento dizer a ele que o arquivo está errado, mas ele levanta a mão para me impedir de falar. Esta é a forma que isso aconteceu, meu jovem. Agora o assine, disse ele. Eu pergunto sobre o doutor. Eu quero saber porque eu não tenho notícias dele. Ele diz que o doutor se foi. A forma como ele disse isso me fez pensar o pior. Eu me recuso a assiná-lo e peço para falar com o diretor do escritório do médico legista. O homem me informa que seria impossível e que eu seria demitido. Mas demitido não é a palavra que ele usou. A palavra que ele usou foi executado. Ele saiu quando eu ia pedir-lhe para ir embora, mas ele me avisou para não mencionar isso a ninguém ou teria consequências graves. Assim que a porta se fechou atrás dele, eu arrumei uma mochila e saí. Vi que um carro preto estava estacionado no final de minha rua e eu só podia ser paranoico. Para me certificar de que não estava sendo seguido, mudei de direção várias vezes. Quando me senti seguro o suficiente, entrei num bairro residencial próximo e encontrei um sinal de Wi-Fi livre. Acho que algo estranho está acontecendo aqui em Washington, talvez em outros lugares também. Eu não sei o que poderia ser, mas eu sinto que o doutor e eu vimos algo que não era para sabermos e agora estamos em perigo. Encontrei o número da casa do doutor. Quando liguei, foi direto para o correio de voz. Tentei deixar uma mensagem para ele, mas a linha ficou muda depois que comecei a falar. Se alguém está monitorando meus telefonemas, é possível que meu carro esteja grampeado também, e eles já sabem exatamente onde estou. Mais uma vez, talvez eu seja apenas paranoico ou louco. Talvez haja uma explicação completamente lógica para o cadáver espantalho que olha, pisca e sorri. Não posso imaginar como algo assim poderia existir ou por que existiria. Estou com medo, muito, muito medo. Eu decidi que a única coisa a fazer seria escrever isso e enviá-lo a todas as pessoas que conheço. Espero que esta informação chegue a alguém. Se você recebeu este e-mail e não receber outro e-mail meu até amanhã, então eu provavelmente estou morto e você saberá que o que eu escrevi é verdade. Fim. Bom, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.